Com vocês de um texto de Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 5, do versículo 1 ao 6 e depois do versículo 12. Obediência e gratidão, marcas da trajetória de um vencedor. Tema da mensagem de hoje. Obediência e gratidão, marcas da trajetória de um vencedor. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 6, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, versículo 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também a Abimeleque e a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Exaltado seja o nome do Senhor. Alex, ele me intimou para estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. E eu confesso, irmãos, que sexta, sábado e domingo até por volta das 3 horas da tarde, eu estava ali buscando ao Senhor a fim de uma resposta de Deus do que iria ministrar. Confesso, irmãos, que até as 3 horas da tarde, Deus não havia falado nada ao meu coração. E comecei a idealizar um sermão, comecei a preparar um sermão. Sabe, mas eu tenho um hábito de sempre estar pedindo direcionamento a Deus. Eu tenho vários esboços da Bíblia que nunca preguei na minha vida. Eu escrevo, faço, estudo, oro ao Senhor e está lá os esboços. Saindo de casa hoje para buscar minha irmã ali no ponto do Versalhes, saindo de casa, tirando o carro da garagem, com um pastor no portão da casa dele, falou comigo, e eu falei com ele: Pastor Carlos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E ele falou assim: o que vai ministrar hoje? Eu falei: rapaz, estou na direção de Deus. Ele falou assim: Deus há de falar contigo nesse trajeto que tu há de fazer.
E quando eu peguei o carro e fui em direção até o encontro de minha irmã, Deus falou ao meu coração sobre esse tema. Obediência e gratidão, marcas da trajetória de um vencedor. Nós estamos diante de um período em que ninguém sonhou em viver. Esse período de pandemia, ninguém sonhou em viver. Eu já vi aqui inúmeras pessoas falando, já vi inúmeras pregações durante esse ano, esse período de pandemia, em que as pessoas falaram que na virada de 2019 para o 2020, muitos projetos nós apresentamos ao Senhor, idealizamos sonhos, né? Fizemos um plano para esse ano de 2020 e que parece que foi tudo por água abaixo. Uma pandemia parou o mundo inteiro, mudando o projeto de muitas pessoas. Um tempo difícil, um tempo em que eu, presbítero Daniel, com 46 anos de idade, nunca vivi na minha vida. Muitas dificuldades enfrentei esse ano, muitas provações, perdas incalculáveis. Foi um ano muito difícil, tem sido um ano muito difícil, um ano de muito choro, um ano de buscar a face do Senhor. E entendo também que esse ano é um ano de trato de Deus, um ano onde o nosso caráter tem sido tratado por Deus, tem sido amadurecido por Deus. Eu, quando me deparei com esse texto aqui agora à tarde, eu pude ver que Isaac estava enfrentando um tempo muito parecido com o nosso. Era um tempo de fome, e falar de fome é falar de dificuldade. É bem verdade que nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, nós temos acompanhado nos noticiários pessoas em penúrias, pessoas vivendo em plena miséria, pessoas passando fome. E se não for misericórdia de igrejas, de pessoas solidárias, pessoas que estão dando cabo da sua própria vida devido ao desespero que tem tomado essas pessoas. É um tempo muito difícil, muito parecido com o tempo em que Isaac viveu. É bem verdade que quando Isaac enfrenta fome em Gerar, Deus aparece a ele e fala com ele. E é muito interessante, a primeira lição que quero extrair dessa noite, nessa passagem, é que em tempos de crise, Deus fala com a gente. Sabe, em tempos de crise, é necessário fazermos a manutenção da nossa audição espiritual. Em tempos de crise, Deus fala com a gente. Sabe, Deus se vira para Isaac e dá uma ordenança a ele, para ele não se direcionar para o Egito. Egito era um local onde havia recursos, mas era um local onde Deus havia proibido dele ir. E se Deus proibiu, porque não é bom. Deus dá um direcionamento a Isaac. Isaac, mesmo em momentos difíceis, ele consegue ouvir a voz de Deus. A primeira lição que eu quero extrair nessa noite é que em tempos difíceis, Deus procura um coração sensível à voz dele. Sabe, ouvir a voz de Deus em tempos de crise aponta para uma vida de consagração, aponta para uma vida de oração, porque ouve a Deus quem conversa com Deus. Ouve direcionamento de Deus quem tem tido o hábito, o prazer de conversar, de dialogar com Deus nesse momento de crise, onde muitas pessoas estão enfraquecidas, mas existe um povo de Deus que nos momentos de crise busca a face do Senhor. É nos momentos de crise em que Deus mais fala com a gente. Eu já tirei proveito desses momentos de crise. Uma certa vez conversava com o pastor Denizar, e o pastor Denizar falou comigo: filho, é nos momentos que mais passamos apertos na vida, é nos momentos em que Deus mais fala com a gente. Sabe, eu tenho tirado proveito desses momentos. Sabe, não é bom viver esses momentos, não é prazeroso viver esses momentos, ninguém sonha com esses momentos, mas nesses momentos Deus fala com a gente também. Isaac ouviu a voz de Deus. O texto vai falar que Isaac vai para o direcionamento ao qual Deus dá a ele. Ele vai para Gerar. No versículo 12, diz a palavra do Senhor que naquele mesmo ano, Isaac, ele semeia numa terra seca, uma terra sem água. Me parece que o local que Isaac foi parar era pior do que o que ele estava. Só que o lugar que Isaac parou agora, o lugar mais difícil, era o lugar onde ele estava debaixo da obediência de Deus. Eu tenho visto
eu tenho presenciado e tenho tido experiências vividas próprias, minhas, de tirar proveito desses momentos, de ver Deus agindo de forma tremenda, de ver Deus agindo em meu favor, quando a gente nem imagina que possa acontecer alguma coisa, que possa vir provisão, que possa vir resposta. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que está em casa, não sei de que maneira que você tem vivenciado esse tempo de pandemia, mas eu quero que você entenda isso. Nesse momento de crise, é o momento em que o crente busca mais a face do Senhor, e é onde Deus consola, é onde Deus dá direcionamento, é onde Deus fala conosco. Para um homem, para um chefe de família, enfrentar crise é muito difícil, porque ele olha para a sua retaguarda, tem um monte de gente que depende dele como um sacerdote da casa. Assim era Isaac. Deus viu no coração de Isaac uma tendência a ir buscar recursos no Egito. Egito é buscar recursos distante da vontade de Deus. E para o Egito é buscar recursos na contramão de Deus. E andar na contramão de Deus não é bom. A gente tem visto experiências por aí. Eu aprendi uma coisa com meu avô, uma frase que ele usava muito para mim ainda na minha adolescência, que era o seguinte: o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Eu tenho visto pessoas se distanciando de Deus, indo buscar recursos no Egito, sabe, se dando muito mal, sabe, o sofrimento é sem consolo, sabe, o choro é sem lenço, viver distante de Deus não é bom. Eu tenho presenciado isso, vendo pessoas se distanciando de Deus e vendo a sua vida definhando. Em tempos de crise, além de Deus falar com a gente, Deus dá direcionamento do que fazer, Deus nos cerca de cuidado. Foi assim que ele fez com Isaac. Ele cercou Isaac com cuidados, dando direcionamento, e Isaac obedeceu a ele. Isaac semeou numa terra em que no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. A semente de Isaac não era selecionada, não era uma semente selecionada, feita em laboratório para germinar 100 vezes mais. É que na mão de Isaac tinha o peso da bênção de Deus, sabe? E quando a gente faz as coisas no direcionamento de Deus, as coisas fluem, sabe? Deus abençoa o nosso dia, Deus abençoa a nossa semana, Deus abençoa a nossa colheita. Viver debaixo da obediência de Deus é desfrutar de vitórias. É bem verdade que viver debaixo da obediência de Deus, desfrutar de vitórias, isso não nos isenta, não vai nos isentar de passar por mais lutas, por provações. Sabe, é interessante a vida do crente. Nós temos visto ultimamente um evangelho fast food sendo pregado por aí afora, onde não ensina que o crente passa por adversidades também, não ensina que o crente também é provado na sua caminhada. Sabe, é um evangelho com muitas facilidades, e existe uma gama de gente decepcionadas com Deus, porque eles não aprenderam um evangelho nu e cru, um evangelho sem mistura, um evangelho sem adulteração. A Bíblia não esconde, sabe, as dificuldades que os filhos de Deus viveram. Isaac chegou numa terra debaixo da bênção do Senhor. Ele semeou numa terra e colheu 100 vezes mais. E quando chegou pela manhã, ia pegar água para continuar regando o seu plantio, dando água aos seus gados, pegando água para fazer seus alimentos. Os poços estavam entulhados. Isaac não cruzou os braços. Isaac entendeu que tinha que ser pago um preço e continuou cavando poço. Na outra madrugada entulhavam de novo e continuou, perseverou em lutar pelas suas vitórias. Sabe, a vitória que Deus nos dá não é para nos fazer cruzar os braços, ficar parados, estagnados no tempo. Sabe, a vitória do Senhor nos faz andar, nos faz prosseguir, nos faz ser perseverantes. Isaac, ele semeou e colheu 100 vezes mais.
Eu aprendo aqui também que ao cavar os poços, que a obediência de Isaac não isentou ele de passar por lutas, não isentou ele de passar por perseguições, por lutas. Esse é um ano, além de muitas dificuldades que nós temos enfrentado, muitas perseguições, muitas perdas, é um ano do cuidado de Deus. Sabe, é um ano do cuidado de Deus. Deus não tem nos desamparado. Sabe, Ele é fiel à sua palavra para cumprir, tem se cumprido em nossas vidas. Sabe, talvez você que esteja em casa, esteja me ouvindo, sabe, não está sabendo de onde vem tanta luta, tanta dificuldade. O convite de Deus para nós hoje é obediência à sua voz, obediência a Deus, buscar a face do Senhor para ouvir de Deus coisas extraordinárias que Ele tem preparado para nós, nesse tempo ainda difícil que estamos vivendo. A primeira vez que preguei nesse período de pandemia, eu falei que era um tempo que cheirava avivamento, porque todos os avivamentos vividos na face da terra foi precedido de um tempo muito parecido com o nosso. Um tempo de calamidade, um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de choro, um tempo estreito demais. Deus visitou a terra, visitou nações com avivamento e houve, sabe, evangelização em massa, conversões de vidas em massas. Nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo de avivamento de Deus, onde Deus está tratando com a igreja, está chamando a responsabilidade da igreja, sabe, está acendendo a identidade nossa, uma identidade real e vivida. Isaac, ele colheu 100 vezes mais e continuou cavando poços, sabe, e no final do versículo a qual nós lemos, ele constrói um altar ao Senhor, um altar de gratidão ao Senhor. Sabe, eu tenho aprendido nesses dias a ser gratos ao Senhor. A gente, quando supervaloriza as dificuldades, as lutas que estamos enfrentando, muitas das vezes a nossa visão fica ofuscada por aquilo que Deus está fazendo. Sabe, Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está livrando de morte o tempo inteiro. Sabe, o privilégio de podermos sair para o trabalho e voltarmos, sabe, são e salvos, saudáveis. Isso é motivo de adoração ao Senhor, motivo de erguer um altar ao Senhor todos os dias. Isaac nos ensina isso aqui, sabe, um altar de adoração todos os dias precisa ser erguido dentro da sua casa, na sua área de trabalho. Quando você tem o privilégio de vir à casa do Senhor, erguer um altar em adoração a Deus. Isaac, ele passou por lutas e provações, mas o coração dele estava ali voltado para oferecer holocaustos ao Senhor, em gratidão por tudo aquilo que Deus fizera em prol da vida dele. Sabe, Isaac, ele não tinha diplomas, Isaac não tinha semente selecionada, Isaac tinha sobre seus ombros o peso da bênção de Deus, porque decidiu obedecer ao Senhor. Isso é poder de decisão. Nós decidimos obedecer ou não. Por isso que Deus dá dois caminhos, o caminho da obediência e o da desobediência. Em Deuteronômio 28 você vai ver isso. Ele mostra o caminho, sabe, ele dá as diretrizes. Aquele que obedecer terá o seu campo sendo florido, a sua fazenda repleta, a sua vida próspera. E aquele que não obedece, seguirão todas as calamidades. Sabe, é de Deus, sabe, essa palavra hoje para nós aqui hoje, sabe, o caminho é obediência, sabe, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Seja grato ao Senhor, que nesse período de calamidade, que nesse período de pandemia, Deus tem guardado a sua casa. Exalte ao Senhor por isso, sabe, o melhor de Deus já veio, que foi Cristo, mas sabe, há promessas de Deus para se cumprir na sua vida, e aguarde, porque Deus não dorme. A palavra em Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Se o momento hoje é momento difícil, descanse o seu coração em Deus,
Vitória está chegando da parte do Senhor para a sua vida. Sabe, esse é o recado de Deus para a sua, para a minha vida, para a minha família e para a sua família nessa noite. Que Deus muito te abençoe. Deus prossiga te abençoando muitíssimo e sempre. Um beijo no coração de todos.